O novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, deu uma entrevista a uma rádio paraibana, uma rádio lá de João Pessoa, do estado dele, e disse o seguinte: o 8 de janeiro não foi golpe, tá aqui até na Folha de São Paulo. Motta diz que 8/1 não foi tentativa de golpe e critica penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Será que temos aí uma tentativa de criar um ambiente para anistia, para anistiar quem participou desses atos e aí levando junto aí nessa anistia o ex-presidente Jair Bolsonaro? Mauro, interessante essa entrevista, né, do presidente da Câmara, Hugo Motta, porque assim, ele sempre muito cordato, ele deu várias entrevistas depois de eleito, para vários canais de TV, para os jornais, aí ele vai para Paraíba, terra natal dele, vai dar entrevista para uma rádio local, e aí ele muda um pouco o tom. Eu acho que dá para notar isso. Ele agora já eleito, lembrando que ele foi eleito com apoio da direita à esquerda, então ele também teve o apoio do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele usa um discurso muitíssimo parecido com o discurso do PL de Jair Bolsonaro quando vai defender o projeto de anistia. Porque o projeto de anistia do PL ele é muito parecido com o que o Hugo Motta tá defendendo, porque em nenhum momento o PL diz que tem que fazer uma anistia para Jair Bolsonaro. Não é isso que eles estão defendendo nesse momento. O que eles estão defendendo nesse momento é que se abrande as penas dos condenados já pelo Supremo, dizendo que as penas de 17, 18 anos, para algumas pessoas que depredaram os prédios dos três poderes, elas foram muito extensas, muito rigorosas. O PL hoje, para eles hoje, isso é a pauta primordial. E eles acham que é uma forma, você passar essa anistia, é uma forma de abrir um espaço, abrir ali uma frestinha, um buraquinho, alguma esperança para você conseguir algum benefício para Jair Bolsonaro lá na frente. Quando o presidente da Câmara, Hugo Motta, coloca a questão nessas condições, dizendo, olha, as penas do STF foram exageradas, o que é uma visão hoje na Câmara, que nos bastidores, quando você conversa com os deputados, principalmente do Centrão, não é só dele, o Hugo Motta está expressando uma visão que nos bastidores muitos parlamentares do Centrão colocam, e principalmente quando ele diz que o 8 de janeiro não foi golpe, isso é importante, porque isso é um divisor aí entre a esquerda e a direita, né? Para a esquerda, claramente foi golpe, né? É dessa maneira que a esquerda trata, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva trata e que o STF já trata, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes já falou isso várias vezes. Mas à direita, os apoiadores de Jair Bolsonaro, eles repetem várias vezes que não foi golpe. Então, Hugo Motta, com essas declarações, ele se alinha agora, depois de eleito, muito mais com a direita no tom do que com a esquerda, né? Então, eu acho que é pelo menos uma sinalização que ele está dando de que, olha, pode ser que eu coloque esse projeto para votar. Ele fala, inclusive, né, Raquel, e a Carla já está de volta, acho que com a gente também. Opa, a Carla já está aí também. Ele fala que ele vai tratar o PL da anistia, o projeto de lei da anistia, com isenção. E aí eu coloco uma questão para vocês duas. O Hugo Motta, ele foi eleito presidente da Câmara agora, né, no sábado passado, com o apoio de praticamente todos os partidos, do PT, do PT do Lula ao PL do Jair Bolsonaro. E assim, quando a gente se candidata e a gente constrói uma aliança para se tornar presidente da Câmara, a gente faz, né, algumas promessas, a gente se compromete com determinadas pautas e não é diferente com o Hugo Motta. Será que o Hugo Motta já está começando a pagar essa fatura, falando aí em PL de anistia? Então, Mauro, o que acontece é que, na verdade, essa questão do PL da anistia, justamente nessas negociações para a eleição consensual, né, como
falaram aqui em Brasília do Hugo Mota, esse era o grande ponto de interrogação, porque como você mesmo mencionou, PT e PL apoiaram e votaram na presidência do Hugo Mota, cada um pedindo uma coisa, o PT para que as penas fossem mantidas, para que não existisse anistia, e o PL dizendo que queria pressionar a anistia. O que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha feito em relação a essa questão? Ele tinha dado por deixar um pouco em banho-maria, montou uma comissão e ia levar assim. Nessa transição Lira-Mota, quando a gente questionava os parlamentares, os próprios, o ex-presidente e o novo presidente, a indicação que vinha, Mauro, era também nesse sentido, de que o novo presidente da Câmara ia tentar levar isso de alguma forma, se estendendo um pouco. Agora, essas declarações dele hoje já mostram um caminho para um lado um pouco mais de lá, digamos, da direita, como a Raquel colocou. Porque, além dele sinalizar, né, que não concorda, que é um assunto que ele tem uma posição mais próxima ao PL, ele questiona aí, e isso é importante a gente ressaltar, essa fala do novo presidente da Câmara ela é importante, porque ele está questionando uma decisão judicial, ele está contrariando, né, uma decisão judicial. Ele pode, como presidente de um poder, evidente, agora, quer dizer, dentro dos limites legais. Agora, é um embate que a gente pode ser que venha a ver aí se de fato ele levar adiante essa questão da anistia, que vai ter um desgaste muito grande com o PT e talvez com o governo também, né? E aí me parece que entender todas essas falas dessa primeira semana do Hugo Mota é importante, mas a gente vai ter que ver como é que ele coloca essas falas em prática, né? Se não vai ser só discurso, se não vai ser só retórica, se ele discorda dessas penas, se ele vai levar adiante a anistia, mesmo sabendo que vai desagradar o PT e parte do governo, enfim, é uma das pautas que esse consenso que levou o Hugo Mota à presidência da Câmara já prenunciava que ia ser problema. E na primeira semana, com essas declarações dele, está deixando aí mais ou menos um caminho, mas não longe de problemas que devem vir aí para a mesa do novo presidente da Câmara, Mauro. Eu queria chamar a atenção para um trecho dessa entrevista do Hugo Mota, em que ele fala o seguinte. Agora, inclusive o pessoal aqui no YouTube está chamando a atenção para isso. Ele fala o seguinte, agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, tem que ter pessoas estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. E não teve isso. Foi o que ele falou. O pessoal que defende que foi tentativa de golpe diz justamente o contrário, que teve um líder e que teve apoio de uma parte das Forças Armadas, que só não foi adiante porque não foi a totalidade das Forças Armadas que aderiu a essa tentativa de golpe. Quer dizer, ele vai ter que jogar aí mesmo se equilibrar entre essas duas forças. E aí, Raquel, até já emendando também com a tua coluna de hoje, em que você fala do ministro Flávio Dino. O Congresso começa a ensaiar de novo aí um embate com o ministro Flávio Dino, achando que o Dino está mancomunado com o governo na questão das emendas parlamentares. Essa fala do Hugo Mota criticando decisão do Supremo. A gente vê aí nuvens de novos atritos entre Parlamento e Supremo Tribunal Federal, Raquel? Eu acho que são dois assuntos um pouquinho diferentes. Deixa eu tentar pontuar. Em relação à questão do golpe, era o que eu estava colocando no meu primeiro comentário. A fala do Hugo Mota, ela vai muito de encontro ao encontro do que dizem os apoiadores de Jair Bolsonaro. É o mesmo discurso do governador Tarcísio de Freitas, dos líderes do PL, de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma quebradeira dos prédios, de que tem gente ali que está errada, que tem que pagar, mas que não existe um líder. E que não foi golpe porque não teve um apoio institucional das Forças Armadas. Isso é o que defende esse grupo, né? E esse é um discurso que ele isenta Jair Bolsonaro de culpa. Não é o que aponta as investigações da Polícia Federal e o que aponta o que a gente vai esperar para ver aí nos próximos dias, talvez apareça na denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet.
o que mostra nas investigações da Polícia Federal, na verdade, é todo um esquema montado para se desaguar numa tentativa de golpe de Estado. É isso que a Polícia Federal está tentando colocar de pé. E aí, nessa investigação, você teria, sim, um grupo que lidera isso, que instiga esse golpe através de notícias falsas, através de vários tipos de estímulo. E aí, quem seria o grande beneficiado? Quem seria o líder desse esquema? Jair Bolsonaro. Então, isso é uma questão. O trabalho que eu fiz ali, enquanto eu estive em Brasília, junto com a minha querida Carla Araújo, que está aqui com a gente, é sobre o embate que a gente começa a assistir entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares. O que eu percebi ali nas minhas conversas de bastidor com vários ministros do governo Lula e com deputados? Está surgindo uma figura, uma marca política muito forte para o ministro Flávio Dino. A exemplo do que a gente já viu acontecer com outros juízes que deixaram uma marca forte, como Joaquim Barbosa, ou Sérgio Moro, ou mesmo Alexandre de Moraes, Flávio Dino está sendo visto hoje como um juiz que está crescendo politicamente com essa bandeira de combate à corrupção das emendas parlamentares e com o juiz que enfrenta esse domínio que o legislativo tem do orçamento. Do lado do Congresso, quando você conversa com os parlamentares, eles enxergam o Flávio Dino e o governo Lula mancomunados, eles usam esse tipo de expressão, fazendo um jogo combinado para ir atrás dos parlamentares, promover uma espécie de lava-jato das emendas, essa a expressão que está correndo lá no Congresso, para poder minar o Congresso e aumentar a popularidade do presidente. Quando você vai conversar com os ministros do Lula, eles dizem que não. Eles dizem que o Dino ele tem uma agenda política própria, isso está se tornando uma marca política dele e que não é um jogo combinado de jeito nenhum. Que muitas vezes, e no pacote fiscal foi assim, o governo ficou imprensado ali para tentar aprovar as coisas e que o Dino realmente ele se imbui desse espírito institucional porque ele acredita que é inconstitucional o que o Congresso está fazendo, né? Teve um ministro que usou a seguinte expressão comigo: o Congresso mexeu, desrespeitou a decisão dele e ele não ia tomar um passa-moleque do Congresso, né? Mexeu com os brios do juiz. As pessoas mais próximas do Dino dentro do STF, elas já têm uma terceira interpretação. Eles falam, olha, não é uma marca própria do ministro Flávio Dino. O Supremo já tinha decidido proibir o orçamento secreto. Ele está simplesmente não prevaricando. Agora, fato é, Mauro, que tem caso de emendas com praticamente todos os ministros do Supremo. Agora, todos os holofotes estão em Flávio Dino.